Olá, meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe a todos nesta hora, que Deus dê graça a você que está participando desta programação, que Deus venha abençoar você, sua casa, sua família, que a nossa fé esteja realmente fundamentado na santa palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos em Cristo, irmãos, mais do que vencedores. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, diz a santa palavra de Deus. Em toda essa situação, nós podemos dizer o que está escrito no capítulo 8, 28 do livro de Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Meus amigos, meus irmãos de fé, Cristo em nossas vidas está fazendo uma grande obra, a obra poderosa de formar o seu caráter nos filhos de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados ao seu propósito, para que Cristo seja o primogênito dentre os irmãos. Ele é o primeiro irmão, ele é o primogênito dos irmãos. E quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem, é todas as coisas. Meus amigos, meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós que professamos fé em Cristo e amamos a Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem. Inclui tudo o que acontece ao nosso redor, as circunstâncias da vida, os problemas da vida, as coisas boas ou coisas ruins, são todas as coisas. Essa é a nossa fé. Por isso, quem tem essa fé viva em Deus, descansa no Todo-Poderoso. Descansa em Cristo. Diz a palavra em Hebreus 4 que resta um descanso para o povo de Deus. Cristo é o nosso descanso. Como é bom descansar nele, invocar o seu nome, glorificá-lo, engrandecê-lo, porque nessas horas de luta, de problemas e dificuldades, é que invocamos o seu nome. E ao invocar o seu nome, como somos fortificados, como somos fortalecidos, como somos agraciados com a sua paz. A palavra de Deus diz em Efésios 2,14 que Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Aquele que está em Cristo, no seu espírito, está em paz. A palavra de Deus diz, tão claro, em 1 Coríntios 6,17, quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quem se une ao Senhor é um espírito com Cristo. Por isso, meus irmãos, não devemos desfalecer diante das dificuldades da vida, diante das lutas, diante dos problemas, das circunstâncias da vida. Temos que crer que estamos na mão do Todo-Poderoso. Quando a palavra de Deus diz que Deus aborrece o soberbo, mas dá graça ao humilde. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz isso. E o 6 fala, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Meus irmãos, não existe lugar para soberbo, altivo, orgulhoso. Ali é lugar de se humilhar. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós, o seu povo, da sua igreja, dos seus filhos. Não estamos largados, abandonados, à mercê da vida. Nessa hora estamos em Cristo, e Cristo é a âncora da nossa alma. Cristo é o porto seguro, o porto desejado. Santificado é o nome de Cristo. Então descanse nele, lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se nós expressarmos isso na oração, seremos cheios da sua graça, cheios do Espírito, cheios de consolação, cheios do amparo do Todo-Poderoso, lançando sobre ele toda a ansiedade, toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós vivemos o que falamos, nós cremos, nós descansamos, e nas horas das dificuldades da vida, quando bate ansiedade no coração, sabemos para onde ir. Somos o povo de Deus. A palavra de Deus diz que somos ovelhas do bom pastor. Em João 10, o Senhor disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e não seguirão voz estranhas.
Há tantas vozes no mundo, diz o capítulo 14 de 1 Coríntios. Há muitas vozes no mundo. Há tantas vozes agora. Meus amigos, meus irmãos, que voz que estamos ouvindo? A voz interior, a voz do Espírito, em nosso espírito, então nosso coração se tranquilizará. Não se apavoraremos em situação nenhuma. Mas que voz estamos ouvindo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e não segue voz estranha. Meus irmãos, que possamos seguir a voz santa de Cristo, a voz mansa do nosso Mestre, amá-lo, adorá-lo, porque Ele está conosco. Ele está conosco todos os dias até o fim desta era, é a sua promessa. E cremos nessa promessa bendita daquele que está à destra do Pai, intercede por nós, como está em Hebreus 7:25. Cristo é o nosso sumo sacerdote, Cristo é o Senhor. Por isso a palavra diz: considerai, irmãos, Cristo como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Cristo é o apóstolo, o enviado do Pai. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, aquele que roga por nós, que ora por nós à destra do Pai. Diz o Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por estrado de teus pés. Oh, meus amigos, meus irmãos, essa é a bênção, essa é a alegria de quem busca o Senhor. E no Salmo 110, 7 fala: beberão da água do ribeiro, andarão de cabeça erguida. Quem bebe de Cristo anda de cabeça erguida, não anda cabisbaixo, desesperado, ansioso, medroso, inquieto, mas está fortalecido no seu espírito, porque Cristo no Espírito habita em nosso espírito, e maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja Deus pela fidelidade de Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é santo, e a palavra de Deus diz bem claro, no capítulo 1, versículo 6, do livro de 1 Coríntios: fiel é Deus, que nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Ele é fiel e nos chamou para a comunhão do seu Filho. E o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses fala, versículo 1, 2 e 3, agora, pois, irmãos, orai, para que a palavra de Deus se propague velozmente e seja glorificada, e que Deus nos livre de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que nos confirmará e guardará do maligno. Santificado é o nome de Cristo, que nos confirma e guarda do maligno, porque fiel é o Senhor. E nestas horas devemos orar para que a palavra se propague rapidamente e seja glorificada. Seja glorificada a palavra do Cristo eterno. Ele é a própria palavra, porque três são os que testificam nos céus: o Pai, a palavra e o Espírito. 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8. Santificado é o nome de Deus, porque o Espírito é que dá testemunho, e o Espírito é a verdade. 1 João 5, 6. Que o Espírito dê testemunho, que possamos ser cheios da graça de Deus e cheios do seu Espírito, se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Bateu a ansiedade, veio a angústia, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 14. Portanto, meus amados, meus irmãos de fé, temos essa fortaleza que é Deus, porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Não temeremos. Esse temor, esse medo, esse pavor traz desespero, traz insegurança, desestabiliza, amedronta. O medo, meus amigos, meus irmãos, deve estar fora do nosso coração. 1 João 4,18 diz que o amor de Deus, o amor lança fora o medo. Quem tem medo é atormentado, e nele não está o perfeito amor. Quem está debaixo do amor de Deus, o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, do capítulo 13 de 1 Coríntios, esse amor
que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, como está em Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Esse amor derramado em nossos corações lança fora todo medo, porque o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa fortaleza. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Pai e nosso Deus, como te glorificamos, Pai Santo, por fazer parte da família de Deus, a casa de Deus, o corpo de Cristo. Ó, te adoramos, Senhor, por sermos nova criação, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Ó Pai, te glorificamos nesta hora, nesta palavra, e nesta oração pedimos que a tua graça se derrame sobre todos os teus filhos, perto e longe. Sejam ungidos, abençoados, seguros pela tua santa promessa, pela tua palavra. Lançamos sobre ti, ó Senhor, toda a ansiedade e te glorificamos pelo teu cuidado poderoso. Se Deus é por nós, está escrito, Senhor, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou por todos nós, como também não dará com ele todas as coisas? Ó Senhor, glorifica o teu nome, sara os enfermos, liberta os oprimidos e enche o teu povo da tua graça, do teu Espírito. Ó Senhor, o Senhor veio trazer graça sobre graça, que essa graça venha sobre todos, porque a tua graça nos basta. Oramos e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, pela palavra, pela oração, estamos abençoados. Que Deus continue dando graça e força e poder ao seu povo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Capítulo 6, versículo 10 do livro de Efésios. Fortaleça-se no poder de Deus, para que possais resistir no dia mau, diz a palavra. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus.